Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, tô iniciando aí o vídeo de uma maneira diferente. Tá aqui eu e o Davi. Estamos dentro do carro e outra coisa, estou de boné. Por quê? Pessoal, hoje o manejo vai ser um manejo diferenciado. Um manejo onde a gente vai estar acostumando o Davi tanto a andar de carro, porque a primeira vez que eu trouxe ele numa sexta-feira, assim que eu peguei, né? Eu trouxe ele no carro e ele ficou se batendo muito no carro. Mas claro, tava à noite, ele nunca tinha passeado, tava sem capa, né? Então hoje o manejo já vai ser uma questão de adaptação, ele andar com o carro, no carro. Já gostei porque assim, eu já cheguei no local onde a gente fica, onde eu fico ali gravando os vídeos. E durante o percurso ele tava tranquilaço, não ficou se batendo na gaiola, nem coisa do tipo. Então isso assim é muito bacana, né? Outra coisa, o manejo que a gente está fazendo também com ele é a adaptação para ele não se tornar um pássaro muito assustado. Então, por que eu estou usando o boné? Justamente também para que ele se acostume com isso, seja algo presente no manejo dele, né? Para ele se acostumar com o boné, se acostumar com... Porque quando a gente vai para uma baderna, pessoal, vai para uma baderna, vai para um ginásio, para um torneio, a gente vai estar suscetível a situações adversas, né? A gente vai estar apresentando ele a uma outra realidade. Então, coisas podem acontecer, né? Então, por exemplo, a gente tá numa badernazinha, tá ali na baderna, aparece um cachorro, aparece um gato, aparece um carro passando no meio da rua. Aí o passarinho que tem frescura, tem esse medo, ele vai estar travando e ali não vai render mais nada. Então a gente não quer um passarinho assim. A gente quer um passarinho que realmente vá para a baderna, independente da situação, ele permaneça cantando, ou mesmo que acabe se assustando com alguma coisa, mas que retorne rápido, né? Então a gente está apresentando algumas situações a ele, para que ele possa estar se acostumando com isso e gradativamente se tornando um passarinho quanto menos assustado, melhor, né? Já tá andando no meio da rua, já tô andando com ele um pouco sem capa também, no meio da rua, para ele ver os cachorros da rua, ver os ônibus passando, ver tudo isso, e é bem bacana. Bom, pessoal, eu vou estar finalizando aqui essa parte e já vou voltar com vocês com o Davi na estaca e lá no mato para conversar um pouco com vocês, passar algumas observações sobre o manejo, para a gente poder estar trocando uma ideia bem legal, beleza? Valeu, pessoal, e até daqui a pouco. Bom, pessoal, já tô por aqui. Hoje eu não vou demorar muito aqui no espaço, porque já tá tarde, já são mais de 6 horas. E o sol do Nordeste aqui você já sabe como é, né, meu amigo? É um sol para cada cidadão e é pesado de verdade. Então o sol já tá bem alto. Já tá... Chega e estoura a luz aqui no celular, tá bem alto mesmo. Já tá bem forte. E eu não quero demorar muito aqui. Então, se tratando do vídeo, como eu vinha falando no carro, né? A gente está tentando fazer com ele, com que ele se torne um pássaro com menos frescura possível, com menos medo possível. Porque pra gente que cria passarinho, principalmente um passarinho que ele é para baderna, um passarinho que é para tá ali indo para torneio, ele precisa, o ideal é que ele seja realmente um pássaro acostumado com várias situações. Porque, por exemplo, numa baderna, se você vai para um local aberto, faz aquela roda, de repente passa um cachorro, o passarinho ele vai ficar na gaiola desesperado, achando que ali vai ser o predador dele. E talvez isso instigue até os outros a ficar assustados, também acaba com a baderna. A mesma coisa acontece no torneio. Está ali, tá a roda de passarinho, daqui a pouco passa um pombo, que geralmente nos ginásios pode ter pombo. Acontece algum barulho, acontece alguma coisa que entra dentro do ginásio onde está acontecendo o torneio. Um passarinho, um ou dois ou três, ele que não é acostumado com situações adversas, vai lá, se assusta, acaba assustando toda a roda de pássaro. E aí para eles se levantarem, para eles voltarem, custa muito. E aí é bastante complicado, porque aí vai demorar para os passarinhos voltarem, às vezes algum volta, outro não volta, como já aconteceu em torneios aqui no Rio Grande do Norte, como por exemplo a gente tava num torneio, num ginásio,
aonde do lado tinha um campo de futebol, chutaram a bola, caiu em cima do telhado, foi uma zoada gigantesca, né? E aí assustou todos os passarinhos e para voltar foi complicado, alguns voltaram, outros não, outros voltaram mas com aquele receio e tudo mais. Tudo bem que isso é uma situação realmente diversa, que assustou até quem estava lá dentro. Então quem dirá os passarinhos, né? Mas o que eu quero simular aqui, o que eu quero dizer aqui é exatamente que a gente precisa preparar os passarinhos para algumas situações que a gente pode se deparar, né? Como eu falei, no meio da rua a gente encontra carro passando, a gente encontra pessoas com boné passando, a gente encontra cachorro solto no meio da rua, brincando, fazendo as coisas. Então, essas situações, você mostrar essas situações para o pássaro, vai tornar que ele seja um pássaro mais adaptado a situações adversas e assim, consequentemente, um passarinho que não vai demonstrar ou vai parar de cantar por simplesmente estar vendo um cachorro na rua, um gato na rua ou qualquer outra coisa do tipo, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais a respeito do manejo com pássaros pardos, pássaros no estilo de Davi, que já está pintando, certo? Ele não é um pássaro que vai ser um manejo como um azulão azul. Ele já demanda um pouco mais de cuidado, ele demanda um pouco mais de atenção, porque qualquer erro, tanto na fase de pardo como nessa fase de pintando, qualquer erro pode estragar o seu passarinho, beleza? O primeiro ponto que eu quero falar, se você tem um passarinho pardo, um azulão pardo, e na sua casa já tem outros azulões, cara, o indicado é que você afaste o quanto mais você puder esse azulão do pardo. Mesmo que o pardo ele já cante, já dispute território, já seja extremamente fibrado, coisa e tal, velho, o indicado é que você afaste. Porque o passarinho, quando ele é novo, ele demonstra um temperamento. Ele ainda não tem muito aquele nível, saber dosar o quanto é que ele pode ir, até onde ele pode ir e tudo mais. Então, uma hora, possa ser que ele nessa disputa ele acabe esfriando. Nessa disputa entre território, essa disputa exagerada, ele acaba correndo. E aí ele se torna um passarinho, ele vai se tornar um passarinho frio. Então, essa é uma das primeiras dicas lá em casa. Quando ele veio para mim, está com garganta de ouro. Garganta de ouro é aquele pássaro que, se ele escuta outro azulão cantando, ele vai em cima do azulão, ele realmente canta, começa a disputar. E quanto mais o outro cantar, mais garganta de ouro vai cantar também, mas vai aumentar o tom. Só que quando ele foi lá para casa, primeiro que garganta de ouro estava encapado, estava num canto mais distante e ele estava em processo de muda. Quando ele chegou, deu tempo suficiente para o meu marcar já um prego ali onde ele fica, certo? Garganta de ouro, quando ele já estava enxugando muda, então quando ele começou a fibrar um pouco, querendo disputar território também com o Davi, Davi já estava de certa forma acostumado. E mesmo assim, garganta de ouro fica num local muito afastado de Davi, ele não fica num canto muito próximo, certo? Então isso aí mantém ali o que a gente acredita ser um pouco mais favorável para a questão da adaptação de Davi com relação à garganta de ouro. E outra, Davi ele vem de um criatório legalizado, ele vem de um criatório, né? Então ele nasceu num espaço onde tem muitos azulões. Aonde Davi estava, tinha ele e outros 16 azulões. Então assim, ele já cresceu nesse meio, tanto é que Davi ele não tem fogo de briga para estar aí para cima de gaiola, para querer ficar brigando. Ele nem liga pro outro, né? Mas ele tem essa ânsia por ficar disputando o canto, que eu já percebi que também que ele gosta de barulho. Quanto mais o outro canta, mais ele quer cantar também. Então isso aí é muito bacana, isso é muito bom e a gente quer aumentar isso aí nele, né? Essa fibra para canto nele, certo? Outra coisa que eu quero falar, fêmea. Samuel, meu pássaro não tá abrindo, meu pássaro ele não tá cantando de jeito nenhum, é um pardinho, já tô levando pro mato, já tô fazendo de tudo e eu realmente eu não sei mais o que fazer, eu acho que eu vou botar uma fêmea. Galera,
Esse tempo é tempo de paciência. Eu falei aí nos outros vídeos sobre muda, eu falei muito vídeo sobre muda de pena. Até porque meus passarinhos passaram muito tempo em muda de pena, né? E eu falei sempre sobre a paciência, o tempo do passarinho. O azulão pardo ou o azulão pintando é exatamente a mesma coisa. Você precisa de muita paciência, porque é um passarinho que não está pronto. E você que pega um pardo, você precisa preparar esse pássaro, certo? Então, assim, é questão de paciência. Vai levando para o mato, vai dando uma alimentação top para ele. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai se acostumando e ele vai sim abrir canto. Sobre fêmea, galera. Eu sinceramente eu não gosto muito de colocar fêmea nessa fase não. Primeiro porque às vezes o azulão pardo ele não tem muito essa vontade de conhecer fêmea. Ele nem sabe o que é uma fêmea ainda. Ele não tem esse discernimento da reprodução e que a fêmea pode estar instigando ele. Então eu, no meu manejo, vou fazer o manejo sem fêmea até ele ficar azul. Já aquelas pessoas que falam, eu quero uma fêmea, eu quero colocar uma fêmea. Cara, azulão pardo, se você ficar colocando, botou uma fêmea, testou, não viu, ele não gostou dela. Ah, vou tentar outra. Vou ficar botando fêmea. Bota uma, duas, três fêmeas seguidas. Cara, isso vai se tornar o seu azulão extremamente femeiro. Não que isso seja ruim, mas você vai estar criando um azulão completamente viciado em fêmea, dependendo de fêmea, 24 horas. Eita, aí ele já viu um carcará ali. Não sei se vai dar pra vocês verem, carcará voando, mas tá pra lá. Mas olha, não espantou não, ó. Tá bom. É isso aí que a gente quer, que ele não fique espantado de fato. Vou um pouquinho mais pra cá que o sol tá me atrapalhando. Bom, então assim, um passarinho extremamente femeiro, cara, também é complicado, porque assim, uma badernazinha você vai ter que colocar ele com a fêmea para que ele possa render. Então assim, já você vai colocar aquele fogo de fêmea nele. 3 horas, fazer o manejo para ele ficar, para ele levantar, e você vai para uma baderna ali que dura, sei lá, 3 horas, 2 horas e pouco. Então você vai acabar instigando o passarinho demais, sabe? Para uma coisa onde ele não vai gastar todo esse fogo. Eu não sei, eu não gosto muito não dessa ideia de fêmea não, sabe, pessoal? Dessa ideia de fêmea com passarinho pardo não. De tornar ele extremamente femeiro. Pra mim o passarinho quanto menos dependente de fêmea é um pouco melhor, sabe? Assim, eu sou adepto da fêmea, de casar ele para um torneio e tudo mais. Até porque a fêmea é o que vai estar influenciando ele a cantar quanto mais num torneio, né? Então, eu gosto sim da ideia da fêmea, mas já apresentar ele na fase azul. Se você for apresentar ele na fase pardo, que seja uma fêmea. Apresenta ela uma fêmea nova também ali na faixa, na idade dele. Casa ele e deixa essa fêmea para o resto da vida. Porque por mais que sejam passarinhos que eles não são monogâmicos, né? Aqueles pássaros que adotam uma fêmea, um parceiro para o resto da vida. Mas velho, quando você adota assim uma fêmea para que seja a parceira dele, ele vai se acostumar com aquela fêmea, com aquele manejo da fêmea também. Então assim, ele vai se adaptar completamente àquela fêmea. E você colocando várias outras fêmeas, ele sinceramente acaba estragando, na minha opinião, certo? Não curto muito não. A alimentação dele. Galera, eu tô tentando fazer com que ele pegue realmente 100%, mas eu não tô conseguindo entender se ele realmente vai ficar os 100% comendo a estruzada, beleza? Só que assim, se ele também não pegar essa estruzada 100%, também não tem problema, tá ligado? Porque assim, qual é o problema da questão da alimentação? Por que a gente fala tanto sobre a questão da alimentação com a estruzada? Porque a estruzada, pessoal, é um alimento onde teve uma pesquisa, onde foi feito todo um balanceamento com questão de valores energéticos, valores calóricos, valores de proteína, vitaminas, tudo mais, que vai suprir a necessidade do pássaro, beleza? Então isso é muito bom, porque você vai estar dando um alimento completo para ele. Só que no nosso caso de criador, a gente faz o quê? A gente dá a mistura de semente, uma mistura de semente já mais balanceada,
né? A gente não dá só alpiste, a gente não dá só semente de girassol. Quando eu comecei a minha criação com os meus 8 anos de idade, era diferente. Eu não sabia que existia outros tipos de semente, coisa do tipo, nem nada. A gente dava só, se fosse azulão ou campina, a gente dava alpiste e girassol. Se fosse outros passarinhos, golinha, se fosse papacapim, esses outros passarinhos menores, era só alpiste, meu amigo. Alpiste, giló, maxixe e pepino. Era essa alimentação. Então assim, o passarinho acabava se definhando, ficava fraco, ficava com uma má nutrição, então não tinha muito para onde ir. Hoje em dia eu já sei que existem outros tipos de sementes, sementes que existe um alto índice calórico, né, que existe muita gordura, outras que já não são nem tanto, umas que tem que tem uma digestão um pouco mais lenta pelo organismo, então isso vai ser uma fonte de proteína muito boa para saciar a fome do passarinho ali, ele passar mais tempo sem comer. Isso vai ajudar na questão do emagrecimento. Tem aquele que é ele já é digerido pelo organismo mais rápido, né? Então vai dar uma energia mais rápida para o pássaro. A gente sabe formulando isso hoje em dia. Então, além disso, hoje em dia é muito comum dar tenebro para o passarinho, fonte de proteína muito boa. É muito comum dar ovo cozido, fazer farinhado com isso. Então, assim, hoje a alimentação do pássaro ela já não tem tanta deficiência nutricional como antigamente. Então, se o passarinho não pega, por exemplo, estrusada, mas você tem essa condição, você tem esse pensamento de estar produzindo uma alimentação mais balanceada, tá em muda de penas, você coloca uma mistura diferente, com uma mistura de semente diferente, ele está em período de reprodução, já coloca outro tipo, você suplementa essa alimentação com uma farinhada boa, você coloca na alimentação dele uma vasta variedade de frutas e legumes, cara, assim, aquela deficiência nutricional que outrora existia por parte de dar apenas um tipo de semente, hoje já não existe mais, entendeu? Então, assim, essa questão da alimentação, eu quero que ele pegue realmente a extrusada para poder padronizar, mas caso ele não pegue, também não sinto problema, também não tem problema que ele não venha pegar, porque ele tem uma alimentação, uma dieta muito balanceada e isso é bem bacana de fato, beleza? Então assim, eu vou estar trazendo essas três dicas, essas três, não é nem três dicas, mas os três manejos que eu estou fazendo. Futuramente eu venho conversar mais com vocês. Eu já vou embora porque o sol já está bem alto, dá bem forte mesmo. Eu estava gravando sobre a alimentação, aí chegou um rapaz aqui com outros passarinhos, com outros azulões, fiquei conversando, estou terminando o vídeo agora. A gente passou mais de meia hora conversando, então o sol está bem alto, bem quente e eu ainda tenho que comprar pão. Então é isso, pessoal. Vou deixar o vídeo com esses três assuntos sobre a alimentação, sobre a questão da fêmea, minha opinião sobre apresentar fêmea para pássaro pardo e pássaro pintando, e sobre a questão também de outros pássaros, de outros azulões ali no mesmo território. Minhas opiniões são essas. Futuramente eu venho com mais assuntos e a gente vai conversando, a gente vai debatendo, beleza? Valeu, pessoal, até uma próxima.